Daniel Vorcaro nasceu em 1983 em Belo Horizonte, filho de Henrique Vorcaro, um corretor de imóveis que levava uma vida boêmia, frequentando bares e festas. A vida da família mudou quando o avô Serafim levou Henrique para a Igreja Batista da Lagoinha, então comandada pelo pastor Márcio Valadão. Desde então, a família se tornou doadora recorrente da Lagoinha, até o ponto em que, em 1997, essas doações viabilizaram a compra de uma emissora de TV, a Rede Super. Foi lá que o jovem Daniel ganhou seu primeiro programa, o Supersônica, uma atração musical voltada para o público gospel. Desde aquela época, os Vorcaro tinham relações ao mínimo suspeitas, estranhamente próximas com a família Valadão, que geria a Lagoinha. Certa vez, nos conta uma reportagem da revista Piauí, André Valadão, filho do pastor e hoje líder da igreja, teria dito aos amigos que sonhava em ter uma BMW. Veja bem, não parece muito o sonho de um pastor, alguém correto, certo? Parece que ele comprou o carro em prestações e logo teve dificuldades para pagar. Sabendo disso, o bondoso Henrique Vorcaro simplesmente rasgou as notas promissórias e quitou o veículo. Depois disso, o André chegou a dizer que Deus fez um milagre. Imagina agora que Deus tem um nome, ele se chama Vorcaro. A irmã do Daniel Vorcaro, por sua vez, Natália Vorcaro Zettel, lembra desse sobrenome, também virou pastora na Lagoinha. Seu marido, Fabiano Zettel, que foi preso na semana passada enquanto tentava fugir do Brasil, era o elo entre o Banco Master e a igreja. Olha que lindo. Na festa de 15 anos da filha do Daniel Vorcaro, uma festa que custou 15 milhões de reais e teve a presença de artistas internacionais como a Alok e o Chainsmokers, a menina dançou a valsa, veja só, com o filho do André Valadão. A Lagoinha do Valadão está sendo investigada agora também na CPMI do INSS, o maior esquema de desvio de dinheiro de aposentados da história do Brasil. O esquema funcionava assim. Associações como a Amar Brasil Clube de Benefícios faziam descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e os pensionistas, muitas vezes sem que as vítimas sequer soubessem. Estima-se que foram mais de 6 bilhões desviados dessa forma. E para onde ia o dinheiro? Parte deles, segundo as investigações, chegou à órbita da Igreja Lagoinha. Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil e um dos Golden Boys investigados pela CPMI, é fiel da Lagoinha. E não é um fiel qualquer. Ele teria bancado a festa de Réveillon da igreja no Allianz Parque em 2024. No Allianz Parque. No depoimento à CPMI, quando perguntado se ele já tinha transferido dinheiro para o Clavaforte Bank, a fintech do André Valadão, o Gomes usou seu direito de ficar calado. Essa mesma fintech saiu do ar para manutenção programada exatamente no período em que Daniel Vorcaro foi preso. Coincidência? A Lagoinha divulgou nota negando qualquer envolvimento, mas os fatos são teimosos. A família Vorcaro financiou a compra da Rede Super para a Lagoinha. Daniel Vorcaro apresentou o programa gospel na emissora. Henrique Vorcaro quitou a BMW de André Valadão. A filha de Vorcaro dançou a valsa com o filho do Valadão numa festa de 15 milhões de reais. E agora descobrimos que a fintech do pastor pode ter sido usada para circular dinheiro roubado de aposentado. Em meio a essas relações quase incestuosas entre as duas famílias, Daniel de repente apareceu com dinheiro para comprar um banco. Saul Sabá, dono do antigo Banco Máxima, foi inabilitado pelo Banco Central por gestão fraudulenta e ofereceu o banco aos Vorcaro. Em 2019, ele obteve autorização para assumir o controle do novo banco. Em 2021, o rebatizou com o nome atual, Banco Master. Em 5 anos, o patrimônio líquido do banco saltou de 200 milhões para 4,7 bilhões. A carteira de crédito foi de 1,4 bilhão para 40 bilhões. Um crescimento muito fora de qualquer padrão normal. E, como vocês podem imaginar, sustentado por práticas muito além do limite da moralidade e da legalidade. Desde o início, o Master causou um apavoro no mercado financeiro, oferecendo títulos de dívida pagando até 140% do CDI, enquanto a média do mercado gira em torno de 80% a 100%. Mesmo bancos menores como o Master podem chegar a 110%, 120%, mas a oferta do Master era sem precedentes e por isso inundou a Faria Lima. Nesse sentido, a primeira pergunta que temos que fazer é: por que diabos o Banco Central autorizou a emissão desses títulos? O FGC enviou cerca de 38 alertas formais ao Banco Central, na época do Roberto Campos Neto, ele mesmo o herói da Faria Lima que foi indicado pelo Bolsonaro, sobre o crescimento estranho e anômalo do Banco Master. 38 avisos. Não foram 2 nem 5, foram 38. O Banco Central do patriota Roberto Campos Neto ignorou, e o Master continuou crescendo. E o que ele fazia com o capital oriundo desses títulos? O Master comprava participação em várias empresas em dificuldade, muitas em recuperação judicial. Foi Light, foi Oi, foi Gafisa, CVC, Ambipar, entre muitas outras. Além disso, eles também compravam precatórios, que são títulos de dívidas que os governos municipais e estaduais deviam para cidadãos como eu, você, qualquer um. 34% dos ativos do Master estavam nesses precatórios. Ora, a gente sabe como funciona o Brasil. Os governos demoram anos, às vezes até décadas, para realizar os pagamentos dos precatórios. E a maioria das empresas de recuperação judicial não se recupera. Daniel Vorcaro tinha um plano. Ele entendeu melhor que ninguém
como realmente funciona a economia brasileira. No capitalismo de compadrio, na nossa economia, nada vale mais do que quem você conhece. Então Vorcaro se tornou um especialista em lobby, um amigo de todos os políticos e juízes de Brasília. Assim, parte do dinheiro que Vorcaro captava com seus títulos podres ia, adivinha para quê? Para organizar festas, onde ele podia fazer sua média com as elites em Brasília. As festas de Vorcaro eram as festas mais animadas, não só de São Paulo, mas de Miami e, adivinha, de Mônaco. Eu não vou nem entrar em detalhes do que acontecia nessas festas. Só vou dizer que entre os convidados, além dos figuras da política, tínhamos influencers fitness como Gabriela Pugliese, Virgínia Manucci. E quem investia nelas, adivinha? O seu cunhado Fabiano Zettel, via o seu fundo de investimento Moraia Assets. Então vamos recapitular aqui. Daniel Vorcaro vendia títulos de CDB pagando muito mais do que a média do mercado para comprar títulos de dívida em empresas falidas. E além de tudo organizava festas junto com seu cunhado, que vale dizer se autodenomina pastor na Igreja Lagoinha, contando com a presença de modelos, influencers e, claro, ministros, deputados e senadores. Você vê algum problema nisso? Por que não fazer essas festas? De repente, então, a gente começou a ver várias decisões judiciais e emendas parlamentares que valorizavam, veja só, as empresas que o Banco Master tinha investido. Coincidência, né? Que estranho. Vamos pegar o caso mais bizarro da Ambipar, uma empresa de gestão ambiental que recentemente entrou em recuperação judicial. Entre maio e agosto de 2024, as ações da empresa tiveram valorização espantosa de 863%. A CVM identificou o que chamou de movimento orquestrado entre o Banco Master, o empresário Nelson Tanuri, que aliás também teve o celular apreendido na semana passada pela Polícia Federal, e os controladores da Ambipar. Segundo o relatório da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro no Brasil, grande parte do patrimônio líquido do Master foi alocado na compra maciça de precatórios e debêntures ligados às operações conduzidas por estruturas associadas a Tanuri. A valorização artificial das ações serviu para que fosse usada como garantia em outras operações, ajudando o Banco Master a continuar vendendo seus CDBs. Em resposta a isso, a área técnica da CVM determinou que fosse feita uma OPA, Oferta Pública de Aquisição, para proteger os minoritários. Mas aí entra um personagem crucial, Otto Lobo. O Lobo, diretor da CVM, indicado por Bolsonaro em 22, pediu vistas do processo. Pouco depois, ele foi nomeado presidente interino, após a renúncia do presidente anterior. Então, quando o caso voltou à pauta, ele reverteu o voto do presidente anterior e usou seu voto de Minerva para reverter a decisão e dispensar a Ambipar da OPA, uma decisão que beneficiou diretamente o Banco Master. Neste mês, há 2 semanas, o presidente Lula fez a boa graça de indicar, adivinha, Otto Lobo para a presidência definitiva da CVM, mesmo contra a indicação da equipe técnica. Segundo a imprensa, ele era o nome, adivinha só, do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado e presidente favorito do Ciro Nogueira, presidente do PP. Falamos em Ciro Nogueira? Pois é o mesmo Ciro Nogueira que tentou aprovar a emenda Vorcaro em 2024. Uma emenda à PEC do Banco Central que aumentaria a cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão por investidor. Se essa emenda fosse aprovada, então mais investidores colocariam dinheiro no Banco Master, porque todas as perdas de até 1 milhão de reais ficariam cobertas. Felizmente, a emenda foi rejeitada pelo relator Plínio Valério, mas é importante lembrar, Ciro Nogueira foi um dos principais amigos de Vorcaro em Brasília. A foto dos dois juntos em 2021, num churrasco produzido por Ciro Nogueira e veja só, com a presença de Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central. Com o fracasso da emenda Master, ou emenda Vorcaro, Daniel Vorcaro usou seus tentáculos no Centrão para desenvolver um plano B, a venda do Banco Master para um banco público. E não é qualquer banco público, é o BRB, o Banco de Brasília, controlado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez, do MDB. A ideia era genial do ponto de vista de quem quer escapar de uma fraude. Se você consegue fundir seu banco podre com um banco público, os balanços se misturam, a fraude se dilui e quem paga a conta é o contribuinte. Mas para isso, Vorcaro precisava maquiar ainda mais os números. E foi aí que surgiu a ideia da carteira fantasma da Tirreno. O Master simulou a compra de uma carteira de crédito de 6 bilhões de reais de uma empresa chamada Tirreno. Só que essa operação existia apenas um papel. Não houve pagamento real, não houve crédito real. Quando o Banco Central analisou os CPFs dessa carteira, ele descobriu que as operações simplesmente não existiam. E o que o Master fez com essa carteira fantasma? Revendeu para o BRB por 12 bilhões de reais, o dobro do valor original, após manipular a taxa de juros. Ou seja, um banco público estava prestes a pagar 12 bilhões por algo que não valia nada. Em setembro de 25, o Banco Central barrou a tentativa de venda. A proposta, segundo a investigação, tinha um objetivo claro: fundir os balanços e diluir a fraude dentro de um banco público. Se tivesse dado certo, o rombo do Master teria virado o problema do governo, e no final das contas, problema de todos nós. Mas a pergunta permanece: como uma operação tão claramente fraudulenta chegou tão perto de ser aprovada? Quem dentro do BRB e do governo do DF estava disposto a comprar um banco falido por bilhões de reais? Mais uma vez, entra o patrimonialismo brasileiro em ação. Quando o banco privado quebra, a solução é empurrar o problema para o Estado. E quando isso não funciona, ainda restam os tribunais para tentar reverter a liquidação.